Quer passar Foi. alguma coisa primeiro? Vou passar depois. Bom, então assim, só para dizer para o José Paulo, então a disciplina é sobre educação na literatura. Então a gente selecionou vários textos que de alguma forma falam de educação, né? E hoje a gente vai trabalhar, eu pretendo trabalhar 2 textos, um do Brecht, tá? E o outro do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, vocês já devem ter ouvido falar disso. Sim, teve até uma série de TV famosa. Exatamente. Só que hoje vocês vão descobrir um segredo sobre esse livro. O quê? É segredo, vocês vão descobrir. Então, assim, Agora o Brecht é um escritor alemão, e ele tem várias obras. Quando eu era adolescente, assim, no período da redemocratização, muitas peças dele, que tem um cunho político muito importante, né, tinham sido proibidas durante a ditadura militar. E no período da transição, da redemocratização, então esses textos voltaram a ser encenados. Então eu vi muita coisa do Brecht, né? Tem muita coisa legal, né? Por exemplo, tem uma peça chamada Mãe, tem Alma Boa de Setsuan, que é um texto maravilhoso, tem muitos textos legais. E recentemente eu conheci esse livro que eu não conhecia, eu já gostava muito desse autor. Tem uma peça também que eu amo, que chama O Homem é um Homem. Nossa, que susto. Um Homem é um Homem é uma peça muito legal também. Tem várias peças incríveis, ele tem um jeito muito legal de escrever e todas têm assim, um conteúdo muito crítico e tal. E aí, ano passado, eu descobri esse livro que eu não conhecia, que chama Histórias do Sr. Kelner. São histórias curtinhas, vocês vão ver aqui, tá? E eu fiz uma seleção de algumas delas, tá? Então, a gente vai começar a ler, eu mandei para vocês aí, né? Então, a gente vai fazer uma leitura. Tem umas bem pequenininhas, aí eu vou ler uma, alguém lê outra, pode ser assim? Sim. Então, vamos lá. Bertolt Brecht. Esse Bertolt Brecht tem uma frase muito famosa dele, talvez vocês conheçam. No meu livro de história na escola tinha uma citação dele, foi a primeira vez que eu entrei em contato com Brecht, que é o seguinte, é um texto famoso sobre história, que talvez vocês conheçam. Ele fala assim, quem construiu a cidade de Tebas? Ele vai falando da história dessas pessoas invisíveis na história, né? Os trabalhadores, né? Então ele vai chamando a atenção que a história é feita por micro pessoinhas, né? Tem esse texto. Outro texto famoso dele é há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam muitos anos e são melhores. Mas há homens que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Né? Isso me marcou muito a minha formação, assim, a ideia de que a gente tem que estar engajado na luta sempre, né, e tal. Esse é o Brecht, tá? Então, está todo mundo aí com o texto aberto? Então, vou começar aqui. O primeiro que eu selecionei dessa coletânea se chama Organização. O Sr. Kelner disse uma vez, aquele que pensa não usa nenhuma luz a mais, nenhum pedaço de pão a mais, nenhum pensamento a mais. Tchan! E a gente fala, como assim? E aí? Repete, por favor. O Sr. Kelner disse uma vez, aquele que pensa não usa nenhuma luz a mais, nenhum pedaço de pão a mais, nenhum pensamento a mais. Porque assim, a luz que fala aqui é a luz do próprio pensamento dele. Eu interpretei de uma forma que seria tipo, de gasto mesmo. Tipo, Eu também. a pessoa que pensa assim, ela tem É o uma próprio noção de certas coisas. Então, não posso usar a luz a mais, não posso dele, a depender. luz Não, pelo
eu entendi dessa forma. Foi mais ou menos dessa Por que forma. que alguém não filma e vai não ter não? nunca pensei. Quem topa? Aqui dá pra ver todo mundo. Dá pra Eu acho que tá ver pegando todo mundo menos eu e Não. ela, da forma que eu botei. Então tá bom. Não, tá tranquilo, é. Então vem cá. Então a André acha que é porque a luz. É porque o próprio ato dele pensar já é a luz iluminando o pensamento dele. Eu compreendi dessa maneira. Entendi. Você, o que você achou? Eu interpretei da forma, tipo, pra gente pensar, refletir sobre alguma coisa, não vai gastar luz a mais, não vai gastar água a mais, não vai gastar É nada grátis. a mais. É grátis você ter um pensamento crítico, você pensar mais. Mas aí quando, olha só, até aí vai tudo bem. Aquele que pensa não usa nenhuma luz a mais, nenhum pedaço de pão a mais. Nenhum pensamento a mais. Aí quebrou um pouquinho, né? Eu também pensei na questão de, assim, das pessoas terem consciência de uso de tudo. Porque se eu acho que você pensa demais, você cansa também, trabalha demais na professora. Você fica cansado. Se você exagerar no pensar, no estudar, eu entendi numa questão de consciência muito. Agora vamos lembrar uma coisa que a gente tem trabalhado nessa oficina, que é a relação entre o título e o texto, lembra? Sim. O título se chama Organização. Então, eu levei nessa questão, que você organiza tudo e você não vai ter um gasto a mais, né? Você não vai ficar exausto demais por pensar, por estudar. Você vai ter- Entendi. Aquele que se organiza só tem mais tempo, vai Entendi essa ótica. Entendi. Era aí onde está tentando chegar, sabe? Pode ser, mas eu acho. Você vai ter um tempo a mais para aproveitar. Tá? A gente não existe explicar poema, existe Não, gente, trocar. olha só, olha aqui. Organização, ele disse, aquele que pensa não usa nenhuma luz a mais, porque ela só usa o que é necessário para saber tal coisa que ela quer. E aí E ela vai ter. trazendo para a realidade, ela não vai gastar mais dinheiro. Necessário. Exatamente, Somente exatamente. Não vai ter um pedaço de O pão a armário é demais. E outra, né? Além de ter essa organização, vai ter mais tempo para outras coisas, né? Exatamente. Não, Nenhum você pedaço consegue de pão a usar mais, mais. olha aí, ó. Não. Nenhum pensamento a mais. Eu pensei na ansiedade. Mas é, Não vai você construir vai mais, não vai ser. Enfim, a gente não precisa chegar a uma conclusão, tá? Mas é assim, é uma coisa. E também tem uma coisa um pouco no budismo, existe uma coisa que se chama koan, né? Que é um pouco isso que eu contei que o mestre fez comigo. Que eu perguntava qual o sentido da vida, ele falava, já lavou a louça hoje? Já é Um médico. mestre, mestre budista. É tipo. E você conseguiu entender isso, professora? Ao longo dos anos, acho que hoje em dia eu começo a entender, né? Porque assim, o povo chamava para real, entendeu? Assim, tipo, você acha que a espiritualidade está onde? A Exatamente. espiritualidade E está se a gente levar pra hoje, tá você lavar aproveitar. a louça, entendeu? Porque toda religião ensina isso. E essa questão aqui da organização, se a gente levar para hoje, a gente não tem esse tempo, a gente não tem essa organização, a gente está sempre numa correria. E a gente não aproveita, a gente não vive. Então, isso também pode ser uma coisa, né? A gente precisa de um mínimo de organização. Sim. Até para pensar, né? Sim, professor. Você está pensando uma coisa, você pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Olha, eu tive que trabalhar aqui agora. Você precisa relaxar para poder. E chega no fim do dia e fala, caraca, eu tô cansada e não fiz nada. Ainda ficou isso pra fazer. E se você for fazer sem pensar, vai acabar que você vai precisar de mais pensamentos para fazer. Sim. Vai dar Então, dó. de qualquer forma, é uma organização. De um todo. Então, assim, é um... Então, lê o próximo, vai. Dos detentores do saber. Detentores. Detentores do saber, perdão, pessoal. Deixa eu aumentar mais aqui, que o meu óculos também não está muito bom. Quem detém o saber não pode lutar, nem dizer a verdade, nem prestar serviços, nem deixar de comer, nem recusar honrarias, nem dar à vista. Quem detém o saber possui de todas as virtudes apenas uma. Ele detém o saber, disse o Senhor Kel. Tchan, 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 tchan. Não, eu selecionei esse porque, assim, na pedagogia se fala muito dos detentores do saber, fala. Olha, professor, eu tô lendo ele agora, assim, já dei uma revisada aqui agora. Eu acho que ainda tem a ver com o de cima. Ainda tá ligado com o de cima. Porque O que você. você acha, André? Entendeu? Você fez uma cara de que achava
coisa. Você achou? Não, tô aqui pensando ainda. Ah, o detentor de Tô saber. tentando entender o texto ali. Ó, Ela quem tem que saber não pode lutar, nem dizer a verdade, não, porque está comprometido com saber, né? Nem prestar serviço, porque o cara tem um rabo preso. Quem detém o saber, gente, detém o saber, quem sabe, né? Quem que é o dono do saber? Tem uma música de rap, Freud, que ele fala: eu roubei a razão e o antigo dono morria de depressão. Morreu de depressão, sei lá, não lembro qual é a conjugação certa, não. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, tipo, se você sabe, você não vai demonstrar que você sabe, porque senão aquilo vai te dar muita dor de cabeça. Tipo, E se você sabe, o que você faz depois, né? O que move a gente não é não saber. exatamente, é o que a pesquisa dela fez, é a etnografia. Enquanto ela buscava o saber, ela descobria mais perguntas. Acho que não é bem o saber, mas as pessoas podem imaginar que detém. Ah. E aí quem imagina que tem vai estar toda hora tentando dizer que está tentando saber e vai estar preso nisso. Não vai Tá ter preso, paz nunca. Não Vai querer fazer sempre achar nada. que sempre sabe a Ela verdade, vai e viver sabe em função tudo, acima disso. de tudo, de Aham. todos, entendeu? Acho que quem é, eu sei isso, eu sou dono disso, A eu pessoa- faço isso. Eu acho a pessoa muito soberba. É o tipo de pessoa mais chata de conversar, né? Sim. Exatamente. A A pessoa gente se acha faz isso, sabichona. mas a gente faz isso às vezes para defender nosso ponto de vista. Às vezes. Sim. Também. Né? Mas quem detém o saber possui de todas as virtudes apenas uma. Ele detém o saber. Então, ele sabe, mas Ele eu acho que se sabe, você, se Mas você basicamente sabe. virtude nenhuma. Exatamente. Exatamente. Ele acabou com aliás, faz uma crítica a isso, sem quer saber. Vamos lá, quem quer ler o próximo? Pode ser eu. Vai, André. Em que está trabalhando? Não, peraí, o título a gente não Tá, pode o esquecer. esforço dos melhores. Em que está trabalhando? Perguntaram ao senhor K. Ele respondeu: tenho muito o que fazer, preparo o meu próximo erro. Legal. Porque é errando que a gente tenta assim, a gente vai fazendo aquela coisa, mas vai errar toda hora até chegar ao acerto. E o título chama Esforço dos Melhores. Esforço dos melhores, O cara vai se esforçando, ele vai errar assim no começo, mas depois vai chegar ao acerto. Você tá titã de novo. As ideias estão no chão, você tropeça. Titãs, eu já ouvi essa. Cara, isso é muito foda. Eu ficava assim, adolescente, sabe? Com vários problemas aí, do nada do documento. As ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Eu falei, caraca, eu preciso tropeçar então pra caralho. Mas é muito. Essa coisa do acaso também, né? E na ciência, mesmo na ciência, acontece muito isso. Quantas coisas são descobertas tropeçando, né? Sei lá, o caso do seu TCC, né? Também foi um certo tropeço, mas você estava com o ouvido atento para o tropeço. Tá? A gente tem que estar atento. Vai bem qual pessoa. Quem quer ler o próximo? Originalidade. Eu posso ler. Não vai. A originalidade. Atualmente, queixou-se o Sr. K. Existem muitas pessoas que se gabam de poder escrever grandes livros inteiramente sós, e isso tem a aprovação geral. O filósofo chinês Chuang Tse escreveu, na Idade Madura, um livro de 100.000 palavras, do qual 9/10 eram citações. Entre nós, livros assim não podem mais ser escritos, pois falta o espírito. Em consequência, as ideias são apenas de cunho próprio, parecendo preguiçoso aquele que não as produz em número suficiente. É certo que assim não há ideias que sejam tomadas de outros, e também não há formulação de uma ideia que se pudesse citar. E como precisam de pouca coisa para a sua atividade, essas pessoas, uma pena e algum papel é tudo que podem exibir, e sem qualquer auxílio, apenas com um mísero material que uma pessoa levaria nas mãos. São capazes de
cabanas, desconhecem edifícios maiores que aqueles que um indivíduo é capaz de construir. Misterioso, hein? Foi uma primeira leitura. Quem quer ler de novo para pegar mais a pontuação? Vale. Atualmente, queixou-se o Sr. K. Existem muitas pessoas que se gabam de poder escrever grandes livros inteiramente sós, e isso tem a aprovação geral. O filósofo chinês Chuang Tse escreveu na Idade Madura um livro de 100.000 palavras, do qual 9/10 eram citações. Inteligência artificial. Copia e cola! Faz sentido, pois é. Acho que é esse o tema, né? Vamos lá. O título é Originalidade. Eles fizeram citações. Entre nós, livros assim não podem mais ser escritos, pois falta escrito. Em consequência, as ideias são apenas de cunho próprio, parecendo preguiçoso aquele que não produz em número suficiente. É certo que assim não há ideias que sejam tomadas de outros, e também não há formulação de uma ideia que se pudesse citar. E como precisam de pouca coisa para a sua atividade, essas pessoas, uma pena e algum papel é tudo que podem exibir. E sem qualquer auxílio, apenas com o mísero material que uma pessoa levaria nas mãos, são capazes de erguer cabanas. Desconhecem edifícios maiores que aqueles que o indivíduo é capaz de construir. Eu não entendi se é uma crítica. Parece É uma crítica ao conflito. É porque, tipo, eu acho que não, porque, tipo, fala, pessoas capazes de escrever um texto sozinho, só que não é sozinho esse texto, ele está citando 9 pessoas, ele fala, 9/10 são Não, citações. mas tem uma parte, ele fala por outro lado. Então, né? tem a pessoa uma coisa que que, escreve. assim, o Brecht era um cara marxista, tá? Então, ele, na poesia dele, ele trabalha muito com a coisa da dialética. O que é dialética? Segundo o meu mestre, Leandro Gonder, que teve uma história muito interessante, ele foi trabalhar, foi dar um curso nas escolas de guerra, não sei o que, com os milicos, na ditadura militar, e aí deram uma dura nele e tal, mas você vai falar o que de dialética? Aí um coronel falou assim, não, eu sei que é dialética, ele ficou surpresíssimo, o filósofo, né? O coronel falando que sabia o que era, e outro, o que é então dialética? Aí o coronel falou assim, dialética é uma coisa que os comunas inventaram, quer dizer que uma coisa é e não é. É e não é. É e não é. Então, vocês veem que o jogo dele é todo não é e não é. Sim. Entendeu? Então, assim, atualmente, queixou-se o Sr. K. Existem muitas pessoas que se gabam de poder escrever grandes livros sozinhas, hoje em dia. E isso tem aprovação geral. A originalidade é uma coisa bem vista hoje. Aí ele vai dizer, o filósofo chinês Chuang Tse escreveu na Idade Madura um livro de 100.000 palavras, do qual 9/10 eram citações. Ou seja, cadê a originalidade aí? Não era dele, botou dos outros. Então Mas tem um décimo. Tá? Então, mas de repare qualquer que a forma- segunda frase já contradiz a primeira, é um contra-exemplo. Entre nós, ocidentais, né, que não somos chineses, livros assim não podem mais ser escritos. Um livro só com citação, você pode escrever na disciplina de antropologia, você pode fazer o trabalho só com citação? Não pode, que a professora reclama que tem que ter a parte de vocês, não é isso? Pois falta o espírito. Em consequência, as ideias, aí está botando um ponto negativo, as ideias são apenas de cunho próprio. Se a gente não usa citação nenhuma também, o que acontece? Não é científica. É um monólogo, né? Você está abrindo. E aí vamos ver o que acontece. Parecendo preguiçoso aquele que não as produz em número suficiente. É certo que assim, a pessoa escrevendo sem aproveitar outros autores, né, não há ideias que sejam tomadas de outros, ou seja, tudo é realmente original. Sim. E também não há formulação de uma ideia que se pudesse citar, porque também é tudo muito assim espontaneista. E como precisa
precisam de pouca coisa para a sua atividade, essas pessoas. Por exemplo, as pessoas que escrevem esses best-sellers que tem tudo na cabeça delas, sem nenhuma citação, sem nenhuma fundamentação. Você precisa de alguma coisa para escrever um livro assim, sem nenhuma fundamentação? Não precisa nada, só precisa do quê? Uma caneta e algum papel, é tudo que podem exibir. E sem qualquer auxílio, apenas com mísero, isso eu acho muito legal, com mísero material de uma pessoa, que uma pessoa levaria nas mãos, são capazes de erguer suas cabanas. Cabana é uma edificação modesta, é isso? É através do próprio pensamento dela. Né? Elas conseguem fazer umas cabanas com o próprio pensamento delas. Desconhecem edifícios maiores que aqueles que o indivíduo só é capaz de construir. Ou seja, está num mundo ali só dela. exatamente. Mas para você construir um edifício, você precisa se apoiar em outras ideias, né? E aí vai se alicerçando e vai. Você precisa de outros conhecimentos para o edifício. Com conhecimento dela. Então é onde você tem que buscar outras pessoas, outras informações. Não só o que você faz de então você vê que tem um equilíbrio aí. Não é bom só copiar e colar, mas também não é bom se apoiar só nas suas próprias ideias. O ideal é ir dosando. Depende. Se você escrever Crepúsculo, por exemplo, você pode bastante. Vamos ver outra. Quem quer ler? Questões convincentes. Já percebi, disse o Sr. K, que afastamos muitas pessoas dos nossos ensinamentos por termos uma resposta para tudo. Não poderíamos, no interesse da propaganda, fazer uma lista das questões que nos parecem totalmente resolvidas? Muito bom, né? Eu adorei esse livro. Eu li ele devagarinho, aí eu fui fazendo desenhinhos, olha, para cada um. Não sei todos que tem desenho não, mas tem alguns que tem desenhinhos assim. Aí eu fui fazendo, enfim, fui curtindo devagarinho esse livro. Próximo, elogio. Quem quer ler? Gente, a ideia também dessa oficina é um pouco a gente experimentar a literatura, né? A gente experimentar lê a e escrita. E também para vocês conhecerem os autores e depois ler mais coisas deles, né? Sim. Porque eles estão aí na internet. Será que ela lê essas coisas muito sozinha em casa? Eu sozinha? Claro. Sozinha, acompanhada, eu fico lendo o dia inteiro. Por isso não precisa fazer palavra cruzada. O elogio. Ao saber que tinha sido elogiado por um ex-aluno seus, disse o Sr. K. Disse, né? Tá errado. Disse, depois que os alunos se esqueceram há muitos anos dos erros do mestre, ele ainda se lembra muito bem deles. Vai, lê de novo. O elogio. Ao saber que tinha sido elogiado por ex-alunos seus, disse o Sr. K. Depois que os alunos se esqueceram há muitos anos dos erros Há muitos dos erros do mestre, ele ainda se lembra muito bem deles. O professor marcou o aluno. Não, acho que não foi uma cara. Tô brincando, professor. Ele falou, tipo assim, eu nem fui isso tudo. E os alunos não lembram dos erros. Os alunos se esquecem, mas ele não. Ele não esqueceu. Então o elogio bate mal, né? Assim, tipo, menos, né? Eu lembro uma vez, aqui em Miami, teve um rapaz que começou a me chamar de mestre. Como mestre? Não, tira disso, cara. Deus me livre, tô fora. Bom, e agora a gente vai ao texto principal desse autor que eu selecionei, que é uma joia raríssima, uma delícia, que chama Se os Tubarões Fossem Homens. Mas aí, antes da gente fazer a leitura, eu vou apresentar um autor que era, na verdade, o que deu início a esse programa, que ainda tem na cultura, acho que na cultura, né? Chama Provocações, vocês já viram? Sim, acho que já. Agora está com aquele Marcelo Tais. Antes do Marcelo Tais. Era o autor Abujana. Exatamente. Eu achava bem mais interessante. Sim. Assim, não deixa de ser interessante aquele programa, mas com o Antônio Abujana realmente era o máximo. Sim, Era o máximo. Era inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Agora, vocês vão ver ele lendo
Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos. Se os tubarões fossem homens, eles estariam construindo resistentes caixas do mar para os peixes pequenos, com todos os tipos de alimentos dentro, tanto vegetais quanto animais. Eles cuidariam para que as caixas sempre tivessem água renovada e adotariam todas as providências sanitárias. Caberia-se, por exemplo, um peixinho iniciar a barbatana. Imediatamente, e faria uma atadura a fim que não morressem antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem tristonhos, eles haviam cá e lá uma festa aquática, pois os peixes alegres têm gosto melhor que os tristonhos. Naturalmente, também haveria escolas nas grandes caixas. Nessas aulas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia, a fim de poder encontrar os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam ensinados de que o ato mais grandioso e mais belo é o sacrifício alegre de um peixinho, e que todos eles deveriam acreditar nos tubarões, sobretudo quando esses dizem que velam pelo belo futuro dos peixinhos. Se inculcariam os peixinhos que esse futuro só estaria garantido se aprendessem a obediência. Antes de tudo, os peixinhos deveriam guardar-se de qualquer inclinação baixa, materialista, egoísta e marxista, e denunciar imediatamente aos tubarões se qualquer deles manifestasse essas inclinações. Se os tubarões fossem homens, eles naturalmente fariam guerra entre si, a fim de conquistar caixas de peixes e peixinhos estrangeiros. As guerras seriam conduzidas pelos seus próprios peixinhos. Eles ensinariam os peixinhos que, entre eles e os peixinhos de outros tubarões, existem gigantescas diferenças. Eles anunciariam que os peixinhos são reconhecidamente mudos e calam nas mais diferentes línguas, sendo isso impossível que entendam um ao outro. Para o peixinho que na guerra matasse alguns peixinhos inimigos, a outra língua de peixinhos silenciosos seria condecorado com uma pequena ordem das algas e receberia o título de herói. Se os tubarões fossem homens, haveria entre eles, naturalmente, também uma arte. Haveria belos quadros, nos quais os dentes dos tubarões seriam pintados em vistosas cores e suas guardas seriam representadas como inocentes parques de recreio, nos quais se poderia brincar magnificamente. Os teatros do fundo do mar mostrariam como valorosos peixinhos nadam entusiasmados para as velas dos tubarões. A música seria tão bela, que os peixinhos, sob os seus acordes, a orquestra na frente, entrariam em massa para as goelas dos tubarões, sonhadores e possuídos com os mais agradáveis pensamentos. Também haveria uma religião ali. Se os tubarões fossem homens, ela ensinaria essa religião, e só na barriga dos tubarões é que começaria verdadeiramente a vida. Ademais, se os tubarões fossem homens, também acabaria a igualdade que hoje existe entre os peixinhos. Alguns deles obteriam cargos e seriam postos acima dos outros. Os que fossem um pouquinho maiores poderiam, inclusive, comer os menores. Isso só seria agradável aos tubarões, pois eles mesmos obteriam assim, mais constantemente, maiores bocados para devorar. E os peixinhos maiores, que deteriam os cargos, valeriam pela ordem entre os peixinhos para que estes chegassem a ser professores, oficiais, engenheiros da construção de caixas e assim por diante. Curioso, só então haveria civilização no mar, se os tubarões fossem homens. Precisa. Você só descreveu a realidade. Vamos lá? Quem quer ler? No texto tem as palavras diferenciadas, que ele colocou, estava acompanhando, aí faz uma diferença de você ouvir o que ele está
Não, também tem eu percebi também. E aí o que você for lendo aqui, parece que mais difícil de entender o que ele fala do que Você ouvir. achou? Achei. Vamos fazer o seguinte, vamos fazendo assim, cada um lê uma frase? Vamos Posso começar, André? Vai. Se os tubarões fossem homens. Se os tubarões fossem homens, perguntou ao senhor K, a filha de sua senhoria, eles seriam mais amáveis com os peixinhos? Certamente, disse ele. Se os tubarões fossem homens, construiriam no mar grandes gaiolas para os peixes pequenos, com todo tipo de alimento, tanto animal como vegetal. Cuidariam para que as gaiolas tivessem sempre água fresca e adaptariam toda a espécie de medidas sanitárias. Adotariam, porque está no português de Portugal. Adotariam toda a espécie de medidas sanitárias. Se, por exemplo, um peixinho ferisse a barbatana, então lhe fariam imediatamente um curativo, para que ele não lhes morresse antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem melancólicos, haveria grandes festas aquáticas de vez em quando, pois os peixinhos alegres têm melhor sabor do que os tristes. Naturalmente, haveria também escolas nas gaiolas. Nessas escolas, os peixinhos aprenderiam como nadar alegremente em direção à goela dos tubarões. Precisariam saber geografia, por exemplo, para localizar os grandes tubarões que vagueiam descansadamente pelo mar. O mais importante seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam informados de que nada existe de mais belo e mais sublime do que um peixinho que se sacrifica contente, e que todos deveriam crer nos tubarões, sobretudo quando dissessem que cuidam de sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que este futuro só estaria assegurado se estudassem docilmente. Acima de tudo, os peixinhos deveriam rejeitar toda tendência baixa, materialista, egoísta e marxista e denunciar imediatamente aos tubarões, se um dentre eles mostrasse tais tendências. Se os tubarões fossem homens, naturalmente fariam guerras entre si para conquistar gaiolas e peixinhos estrangeiros. Nessas guerras, eles fariam lutar os seus peixinhos e lhes ensinariam que há uma enorme diferença entre eles e os peixinhos dos outros tubarões. Os peixinhos proclamariam: são notoriamente mudos, mas silenciam em línguas diferentes e por isso não se podem entender entre si. Cada peixinho que matasse alguns outros na guerra, os inimigos que silenciam em outra língua, seria condecorado com uma pequena medalha de sargaço e receberia uma comenda de herói. Aí passo a vez. Se os tubarões fossem homens, também haveria arte entre eles, naturalmente. Haveria belos quadros representando os dentes dos tubarões